Olá, meus alunos, tudo bem? Eu sou Evandro e nós vamos discutir agora as teorias demográficas. Primeira teoria, a teoria malthusiana. Robert Malthus era um pastor anglicano que viveu na Inglaterra no século XVIII, ou seja, ele viveu na época em que a população inglesa ela dobrava em poucos anos, né? E elaborou uma teoria com relação a esse assunto. Segundo ele, a sua teoria ela tem dois princípios. Primeiro, que a produção de alimentos cresce em progressão aritmética. Já a população ela cresce num ritmo diferenciado, ela cresce em progressão geométrica. Dois se casam, esses vão ter filhos, os filhos vão ter mais filhos, ou seja, eu tenho a produção de alimentos como uma coisa finita porque o mundo é finito. Já a crescimento da população ele é infinito porque ele é originário do desejo sexual. Então esse descompasso entre o crescimento da população e o crescimento da produção de alimentos, ele vai gerar no futuro fome, ele vai gerar guerras e caos. As pessoas vão se matar por causa de comida. Qual seria a solução para esse problema? Abstinência sexual, ou seja, o indivíduo não deva fazer sexo. Sujeição moral, ou seja, o indivíduo só pode ter a quantidade de filhos que ele puder sustentar. Então veja, segundo Malthus, existem dois tipos de pessoas. Existe o homem bom e o pobre. Então, para o pobre, esses dois grupos de soluções aí, eles não servem. O pobre não vai deixar de fazer sexo, o pobre não vai ligar para essa questão da sujeição moral. Então, para o pobre, resta somente a elevação da taxa de mortalidade. Segundo ele, os ricos naturalmente têm menos filhos. Vamos imaginar o seguinte, um homem que tem uma grande propriedade, ele pode ter durante a sua vida 30 filhos ou mais. E se cada filho seu tiver 30 filhos também, então são 30 vezes 30, 900, ou seja, essa grande propriedade, se for dividida para esses 900 herdeiros, ela vai virar uma pequena propriedade, ou seja, o rico vai ver o seu neto pobre, e isso ele não quer. Então, naturalmente, o rico vai ter menos filhos, né? Já o pobre, não. Para o pobre só resta essa questão da elevação da taxa de mortalidade. Espera aí, professor Evandro, por que o senhor botou Thanos aí? Então veja, a personagem Thanos, né, da Marvel, ele foi inspirado em ideias neomalthusianas. Se você assistir o filme dos Vingadores, você vai ver que ele pretende destruir a metade da vida do universo por conta da questão dos recursos naturais, né? Ele diz que a metade das pessoas vão comer melhor, as que viverem, e vão ser felizes, ou seja, ele está totalmente de acordo com as ideias malthusianas. As falhas da teoria malthusiana. Primeiro, ele não previu a redução do crescimento populacional. Nunca que o Malthus sonhou no século XIX que as pessoas iam praticar sexo da mesma quantidade ou até mais que na época dele, né, usando uma borrachinha. Também o Malthus não previu os avanços tecnológicos na agricultura. Nós vivemos a Revolução Verde e esses avanços fizeram com que a produção de alimentos disparasse. Essa charge ela vai ser importante para a gente entender as duas próximas teorias, né? Um deles diz assim, são 3, o outro diz são 4, ou seja, cada um defende o seu ponto de vista, né? E você vai ter isso aí quando a gente discutir agora essas teorias. Você vai ter esse confronto de ideias. Teoria neomalthusiana. Segundo a teoria neomalthusiana,
As elevadas taxas de natalidade, elas retiram recursos do setor produtivo, gerando pobreza. Ou seja, a culpa do subdesenvolvimento é dos pobres. Por quê? Porque os países que têm elevada taxa de natalidade retiram dinheiro da indústria, da geração de energia, para investir em creches, hospitais, maternidade, ou seja, a culpa da pobreza é dos pobres. Veja só, esse cartaz ele vai de encontro à solução proposta por essa teoria, a teoria neomalthusiana, né? Segundo a teoria, a solução para esse problema seria o planejamento familiar, as pessoas usarem métodos contraceptivos. Veja só o que ele diz aí no cartaz: só tem os filhos que você puder criar. Não tem condições emocionais, pessoais e econômicas, pense bem antes de ter filho. Ponto. Isso aí é uma ideia neomalthusiana. A teoria reformista, ela enxerga o mesmo problema, só que por outra ótica. Então, segundo os reformistas, as elevadas taxas de natalidade não são a causa do subdesenvolvimento ou a pobreza dos países. Elas são uma consequência, tá certo? Então, o número de filhos, de acordo com essa teoria, é inversamente proporcional aos anos de estudo. Veja só. Para solucionar esse problema, você tem que acabar com o subdesenvolvimento, você tem que investir na melhoria do padrão de vida das pessoas, especialmente investir nas áreas de saúde e educação. Acompanhe comigo esse gráfico aqui. Então, de acordo com esse gráfico, o maior número de filhos é exatamente daquela população que tem menos anos de estudo, ou seja, esse pretinho aqui menos 3 anos. Já as pessoas com mais anos de estudo, 8 anos ou mais, é o grupo que tem menos filhos. Então, de acordo com eles, para solucionar o problema do subdesenvolvimento, você tem que elevar o padrão de vida e, naturalmente, você elevando o padrão de vida da população, a taxa de natalidade vai despencar. A sugestão de filme que eu deixo para vocês é um filme que está na Netflix, né? Onde está a Segunda. Esse filme ele vai abordar questões ligadas ao planejamento familiar, à explosão demográfica e outros conceitos que a gente discutiu aqui. A videoaula era isso. Um forte abraço e até a próxima.